É impressionante que a gente, infelizmente, por mais que eu falo muito isso para os colegas que trabalham comigo, a gente às vezes erra, né? E a gente olha aquele erro de ter feito, erro que eu falo, um erro no bom sentido, né, pessoal? Não estou dizendo que seja, você está cuidando do doente, você às vezes não tem percepção quadraséptica, e passa aquele momento, você olha para trás e fala, puxa, esse quadraséptico e tal. Mesmo que você treine, não tomar cuidado, ele acontece de novo. É impressionante. Então precisa ter um nível de suspensão alto, precisa treinar, a equipe precisa estar treinada para isso, com simulações, com discussão diária sobre cada caso, do que aconteceu no doente, teve sepse ou não, para que isso fique mais automático no manejo desse doente. Então a sepse, pessoal, é uma doença de fato extremamente agressiva, quando ela está definida como sepse. Quando ela é infecção, ela vai ter o comportamento da infecção dela, de acordo com o sítio que ela comprometa. Mas quando ela se desenvolve como sepse, ela já se mostra com uma agressividade sistêmica muito grande. Então isso é um ponto fundamental na análise desses doentes, né, pessoal? Então isso precisa ficar muito claro pra gente, porque realmente é um manejo que está no nosso dia a dia, na nossa condução. Eu acredito que muitos de vocês, todos vocês que estão vendo aqui, são médicos, estudantes de medicina, e devem ter vivido situações de sepse nas suas emergências, na sua enfermaria, no seu consultório, às vezes. Nada impede de a gente chegar para você com uma febre, você vai examinar, ele está hipotenso às vezes, e você tem que correr com ele para o hospital. Então são desafios muito grandes. Então a gente tem essa preocupação, por mais que seja uma situação que é às vezes de emergência, mas ela acontece em qualquer ambiente do nosso trabalho como médico. E vocês, como colegas meus, já viveram situações difíceis, eu acredito, né? Se vocês quiserem compartilhar um pouquinho dessas perguntas, pessoal, fica à vontade, coloca no chat aí, eu vou respondendo, se a gente puder dar uma discutida em relação a esse ponto de discussão mesmo da sepse, né? Porque tem muita peculiaridade, né? A gente não vai esgotar esse tema, nós estamos tentando falar um pouco sobre isso, falar um pouco do diagnóstico, desse primeiro manejo, que a gente não pode esquecer. Então, você atender o paciente séptico no serviço, quanto mais rápido e mais efetivo você for, melhor o prognóstico dele. Então, esse é um ponto assim que você precisa lembrar, não tem jeito. A gente compara isso como um infarto agudo do miocárdio, né, pessoal, onde vocês têm aquelas horas de ouro, né? É a mesma coisa com a sepse. Às vezes até minutos de ouro, porque quanto mais rápido você poder atuar, melhor. Porque chega no momento que o atraso da condição, ela vai se comportar com um grau de resposta ruim. Não vai ter um resultado muito legal. Eu citei para vocês o estudo do Kuhlmann em relação à mortalidade. Então começa a passar um tempo, começa a subir muito a mortalidade. Mas fica mais difícil para o doente se recuperar daquele processo. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. Às vezes é difícil, né? Você recebe o doente e fica num nível de suspensão mediano, né? Fala, puxa, será que é ou não é? Trata. E vai discutindo, vai olhando esse doente, vai passando para o seu colega, vai discutir. Se realmente você excedeu o tratamento, quer dizer, não era um diagnóstico de sepse, volta para trás, não tem problema nenhum. Você para o esquema, volta ou revê, você faz. Mas se há uma dúvida de sepse, melhor tratar, pessoal. Não deixe essa dúvida perdurar. Porque se for sepse, o prejuízo é muito alto. Se não for sepse, ele vai ter um prejuízo visual do antibiótico, se necessidade às vezes, mas você recupera depois de alguns dias. Então, eu acho que isso é importante vocês terem em mente. Então, sempre realmente tratar dessa maneira. Do ponto de vista da superestimação do diagnóstico, eu lembrei de uma coisa importante, quer dizer, o que levava, uma das coisas que levava historicamente a gente tratar muito o paciente séptico, né? O Survival Sepsis Campaign, que esses artigos que são produzidos a cada 5 anos em média, estamos aí no quarto ou quinto, se não estiver enganado, eles começaram a ser estabelecidos, eles mostravam essa evolução agressiva inicialmente, nos doentes que você atrasava o antibiótico e tal. Isso gerou, de certo modo, um outro problema, que foi a superestimação do diagnóstico, que é uma situação que a gente tem que tomar um certo cuidado. Não é muito fácil, porque a gente considera que se você fizer, se o score que você está usando, o protocolo que você está usando, superestimar, é até melhor do que subestimar, porque o prejuízo da subestimação, de você não fazer o diagnóstico, é muito grande, porque a mortalidade aumenta muito. E superestimar, você vai ter um problema, mas de momento é baixo para o doente. Mas existe um risco muito ruim quando você superestima o diagnóstico de sepse, que é a utilização indiscriminada de antibiótico. Isso gerou muito problema, e gera até hoje. Muito dos nossos desafios dentro dos hospitais de cepas multiresistentes, ou às vezes até pan-resistência, resistência a tudo, né? Está relacionado ao uso nosso de antibiótico de maneira indiscriminada. Então isso gerou um grande problema. Então esse é um desafio nosso, como médicos, como infectologistas, como intensivistas, como emergencistas, hospitalistas, a tentar adequar nossa mão de prescrição de antibiótico, porque realmente isso gera um prejuízo enorme e os pacientes que desenvolvem infecções multi-R resistentes em decorrência de seleção de cepas por indução antibiótica é muito grande. E aí, na verdade, isso foi
muito constatado no mundo inteiro. Isso não foi só no Brasil, isso no mundo inteiro foi assim. Por isso que mudou-se um pouco desses critérios, desapareceu o conceito de SIRS, que realmente havia isso. Em 2016, o Survive Sepsis Campaign tirou o conceito de SIRS, de sepsis grave. Houve uma discussão muito grande, principalmente nas Américas, né, na época, porque isso podia gerar alguns problemas em alguns serviços médicos do Brasil ou das Américas, né? Porque a gente tirava um critério de SIRS que dava um certo... Ele era muito bom porque não tinha falso negativo quase, só falso positivo. Então a gente superestimava muito o diagnóstico. Mas tinha muito doente que era tratado como sepsis, muito mesmo, pessoal, que na verdade não tinham sepsis. Às vezes tinha infecção sem sepsis ou outra doença. Então acabava que você usava uma quantidade muito grande de antibiótico e isso não melhorava o resultado de mortalidade desses doentes.